Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao racismo e ao terrorismo, ou melhor, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Aqui, Maria, para eu memorizar, eu não fiz nenhuma espécie de mnemotécnica, mas eu procuro utilizar critérios. Por exemplo, ó, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais. Opa, o Brasil é um Estado soberano. Então, presumimos que é nas suas relações com outros Estados soberanos, e aí incluindo organizações internacionais, organismos internacionais, pelos seguintes princípios: independência nacional. Nós vivemos num país independente, então não pode ser maculada essa nossa independência. Prevalência dos direitos humanos. Opa, o Brasil é signatário lá desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que preza pela dignidade humana. Então, esses direitos humanos têm que ter prevalência. Autodeterminação dos povos. O nosso povo, ele possui todas as prerrogativas atinentes à sua autodeterminação. Questão de linguística, cultural, econômica, social, financeira, tudo isso. Não intervenção. Opa, o Brasil, ele não aceita intervenção em seu território. Tanto é que, para trafegar aqui em nosso território forças estrangeiras, precisa de autorização do Congresso, lembraram? Prioritariamente, igualdade entre o Estado brasileiro e qualquer outro Estado, qualquer outro país com o qual o Brasil se relacione. Mas essa igualdade também é pertinente aos estados internos. Por exemplo, o Estado de Pernambuco não pode, através de seu órgão competente, firmar um contrato de direito internacional com outro país. É só a gente ter um exemplo agora, a questão da vacina Sputnik V, que formou-se um consórcio de estados do Nordeste para importar essa vacina. Então, tem que ter essa igualdade também entre esses estados. Ficar atento a isso, ok? Defesa da paz, lógico, nosso país, ele sempre apregou a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, porque o Brasil só vai entrar em guerra se for extremamente necessário, com aprovação de Congresso, repúdio ao racismo e ao terrorismo, em face de todas as convenções que o Brasil é signatário pertinentes a este tema, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Por isso que o Brasil ele é um dos países que fazem parte da ONU, inclusive sempre vem concorrendo a uma cadeira definitiva e concessão do asilo político. O Dr. Cruz fala de uma classificação doutrinária dos princípios fundamentais trazidas por José Afonso da Silva, citando Canutilho. Os princípios fundamentais são divididos em alguns grupos. Por exemplo, A, relativos à existência, forma, estrutura e tipo de Estado. São aqueles do artigo 1º definindo a República Federativa do Brasil, Estado federal, com soberania e sendo um Estado democrático de direito. B, relativos à forma de governo e organização dos poderes. Uma república, artigo 1º, com poderes independentes e harmônicos entre si, artigo 2º. C, relativos à organização da sociedade. São os princípios do artigo 3º, inciso 1, que estabelece sociedade com organização livre, justa e solidária. D, relativos ao regime político. Por sermos uma democracia, se enquadram os princípios da cidadania, dignidade da pessoa humana, pluralismo político e, conforme artigo 1º, parágrafo único, os princípios da soberania popular, representação política e participação popular direta. Relativos à prestação positiva do Estado, artigo 3º, incisos 2, 3 e 6 da Constituição.
direciona o Estado a agir ativamente para ser alcançado. Independência e desenvolvimento nacional, justiça social, que é erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e não discriminação, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outra forma de discriminação. E F, relativos à comunidade internacional, são todos os do artigo 4º, orientando a postura do Brasil em suas relações internacionais. Sim. Ok. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos, independência nacional, dignidade da pessoa humana, e aí eu já disse onde é que está o erro, né? Que não é dignidade, é prevalência dos direitos humanos. Preste atenção que ele adora trocar, Maria. Lá no artigo 1º, inciso 1, é a dignidade da pessoa humana, lembra? Objetivos não, fundamentos ou princípios, lembra? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Então, lá é dignidade da pessoa humana, ok? Aqui nas relações internacionais, não é a dignidade da pessoa humana, é sim a prevalência dos direitos humanos. Ficar sempre atento a isso, ok? E aí o erro da questão, eu não vou terminar a questão, que era exatamente isso. Ele fala tudo certinho, ele só trocou aqui como princípio do direito internacional, que é prevalência dos direitos humanos por dignidade da pessoa humana. Então, só lembrando para ficar bem enfatizado na nossa mente. Dignidade da pessoa humana é um princípio ou um fundamento da República Federativa do Brasil. Prevalência dos direitos humanos é um princípio que o Brasil adota em suas relações internacionais, ok? A outra questão. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal e reger-se-á nas suas relações internacionais por, dentre outros, princípios como o repúdio ao racismo, ao terrorismo e ao racismo e a prevalência dos direitos humanos. E aqui está certinho, viu? Ele botou prevalência dos direitos humanos. Memorizando, Maria, dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República Federativa do Brasil. Prevalência dos direitos humanos, princípio do Brasil relacionar-se às suas relações internacionais. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Opa, stop. Primeiro, integração econômica, política, social e cultural. Segundo, povos de quê? Da América Latina. Se é da América Latina, vai visar a comunidade latino-americana de nações. Eles adoram brincar com isso. Eu já tenho aqui uma questão, ó. Por determinação constitucional, deverá buscar a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Está errado. Perdão, dos povos da América. Está errado. Por quê? Quando eu digo América, eu estou incluindo a América do Norte, América Central e América do Sul. E a América Latina exclui a América do Norte, não é isso? Ó, nós somos latinos-americanos. Então, só América Central e América do Sul. Concorda comigo? Saiba que a busca pela integração deve ser no âmbito de toda a América Latina, e não apenas, como cobram alguns examinadores, da América do Sul, bem como deverá integrar-se social e culturalmente, e não apenas política e economicamente. Então, a integração social, cultural, política e econômica da América Latina. Nas relações internacionais, a República Federativa do Brasil é regida, entre outros, pelo princípio da prevalência dos direitos humanos e não da dignidade humana. Segundo, regra constitucional explícita, bem como a busca da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Nesta linha, pelos tratados dos integrantes do Mercosul,
O Brasil optou por aquecer a livre movimentação e residência dos integrantes do Mercosul em seu território. Por consequência, o direito do trabalho brasileiro aplica-se no seu território aos cidadãos do Mercosul. Perfeito. Se é um argentino que faz parte do Mercosul, que está vivendo aqui no Brasil e que trabalha aqui no Brasil para alguma empresa, a ele será aplicada as normas do direito do trabalho brasileiro. É título 2 dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos. Antes de eu ler especificamente o capítulo 5º, Maria, quando a gente trata do título 2, que se reporta aos direitos e garantias fundamentais, a gente sabe que esse título 2 é dividido em diversos capítulos. O capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivo, capítulo dos direitos sociais, da nacionalidade, dos direitos políticos e dos partidos políticos. Que ele diz assim, ó, o título 2 da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais, contém 4 capítulos abrangendo direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, da nacionalidade, direitos políticos do partido dos políticos. Perdão, ao invés de 4 capítulos, 5, ok? Então, esses direitos e garantias fundamentais, que a gente vai começar agora no artigo 5º, eles não são absolutos. Aliás, não existe nenhum direito absoluto, não é isso? Havendo hipóteses excepcionais de restrição previstas no próprio texto da Constituição, inclusive com autorização para que sejam feitas por meio de normas infraconstitucionais. Aí tem aqui uma questão. Excepcionalmente, a Constituição da República admite a restrição de direitos e garantias fundamentais que ela própria consagra, em razão de interesses superiores. Perfeito. Uma questão da ESAF, dizendo assim, pessoas jurídicas de direito público não podem ser titulares de direitos fundamentais. E essa assertiva está errada porque existem vários direitos fundamentais extensíveis às pessoas jurídicas. Perfeito. Inclusive, Maria, o dano moral, né? Que tem súmula do STJ dizendo que a pessoa jurídica ela é detentora de dano moral, ainda que de direito público. Direito de não ser torturado, direito de não ser escravizado, direito de não ser compulsoriamente associado e o direito de não ser extraditado, que são os brasileiros natos. Os exemplos 1 e 2, que é vedação à escravidão e à tortura, são mencionados como direitos absolutos por Bobbio no clássico A Era dos Direitos. Capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. A gente já começa com esse termo residente, né? O professor Vitor Cruz coloca que o STF decidiu que deve ser entendido como todo estrangeiro que estiver em território brasileiro e sob as suas leis e sob as leis brasileiras, mesmo que em trânsito. Assim, o estrangeiro em trânsito estará amparado pelos direitos individuais e poderá, inclusive, fazer uso dos remédios constitucionais, como habeas corpus e mandado de segurança. Ele não pode fazer uso de todos os direitos, alguns são privativos dos brasileiros, como a ação popular. Aí, Maria, é só a gente pensar, a título de exemplo, imaginemos um estrangeiro que esteja de passagem aqui fazendo uma conexão e ele tem a sua integridade física, né, o seu direito à vida ameaçado. Ora, ele deve ser protegido pelo Brasil no que tange essa sua integridade, esse seu direito à vida, porque em que pese a Constituição dizer estrangeiros residentes, o estrangeiro de passagem, como você muito bem leu aí, ele também é titular desses direitos, né, dessas garantias constitucionais, e podendo fazer, inclusive, de alguns remédios jurídicos, como o mandado de segurança e o habeas corpus que você falou.
ok? Isso, aí ele complementa aqui. Embora o estrangeiro não tenha direito a voto, pois é ato privativo de brasileiro nato naturalizado, ele pode impetrar habeas corpus, né? Bom, aí aqui também no CAPT, o método Gabariti ressalta que a gente tem que prestar atenção nesses itens, né, que são garantidos. Inviolabilidade, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Por exemplo, pode vir uma assertiva que coloque moralidade ou felicidade, né? Então, não existe um direito à moralidade nem a felicidade assegurada no caput do artigo 5º, tá? A gente tem que decorar quais são que estão aqui. Súmula vinculante 37, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar o vencimento de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. E súmula vinculante 6, não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. O trabalho do preso, cuja remuneração é fixada em 3/4 de salário mínimo ou patamar base de remuneração, artigo 29 da LEP, deve ser analisada não apenas sob a ótica da regra do salário mínimo, artigo 7º, inciso 4 da Constituição, mas também de outros vetores constitucionais, como a busca do pleno emprego, artigo 170, e a individualização da pena na fase de execução, artigo 5º, 44. O trabalho do condenado, 46, desculpa. O trabalho do condenado constitui um dever obrigatório na medida de suas aptidões e capacidades e possui finalidades educativa e produtiva, nos termos do artigo 28, caput 31 e 39.5 da Lei de Execução Penal, em contraste com a liberdade para trabalhar e prover o seu sustento garantida aos que não cumprem pena prisional pelo artigo 6º da Constituição. O cumprimento da pena privativa gera restrições naturais ao exercício do trabalho, com potencial repercussão negativa na remuneração da mão de obra, o que se extrai do peculiar regime jurídico a que se submetem os trabalhadores presos, a saber: 1. Necessidade de implantação de oficinas de trabalho por empregadores privados referentes a setores de apoio dos presídios, artigo 34 da LEP. 2. Finalidade de formação profissional do condenado, artigo 34 da LEP, ainda que não produza benefício econômico para terceiros. 3. Aquisição pelo poder público, com dispensa da concorrência pública, dos bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares, artigo 35 da LEP. 4. Necessidade de observância das cautelas contra a fuga em favor da disciplina no trabalho externo, artigo 36 da LEP. Possibilidade de revogação da autorização de trabalho externo se o preso tiver comportamento contrário aos requisitos de aptidão, disciplina e responsabilidade, bem assim quando praticar fato definido como crime ou for punido por falta grave, artigo 37 da LEP. A legitimidade da diferenciação entre o trabalho do preso e o dos empregados em geral na política pública de limites mínimos de remuneração é evidenciada pela distinta lógica econômica do labor no sistema executório penal, que pode até mesmo ser subsidiado pelo erário, de modo que o discrimen promove, em vez de violar, o mandamento de isonomia contido no artigo 5º caput da Constituição no seu aspecto material. A autorização legal para a percepção de remuneração inferior ao salário mínimo no trabalho do preso é acompanhada de medidas compensatórias, quais sejam: um patamar mínimo de 3/4 de salário mínimo, percentual razoável para configurar uma justa remuneração pelo trabalho humano, nos termos definidos democraticamente pelo Parlamento. 2. São impostos ao Estado deveres de prestação material em relação ao interno, a fim de garantir o atendimento de todas as suas carências básicas. E 3. Concede-se ao preso o benefício da remissão da pena na proporção de 1 dia de redução da sanção criminal para cada 3 de trabalho. O salário mínimo, na dicção do artigo 7º, inciso 4, visa satisfazer as necessidades vitais básicas do trabalhador e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Ao passo que o preso, conforme previsão legal, já deve ter atendidas pelo Estado boa parte das necessidades vitais básicas que o salário mínimo objetiva atender, tais como educação, artigo 17 da LEP, alojamento, artigo 88 da LEP, saúde, artigo 14 da LEP, alimentação, vestuário e higiene, artigo 12 da LEP.
O patamar mínimo diferenciado de remuneração aos presos previsto no artigo 29 da Lei de Execução Penal não representa violação aos princípios da dignidade humana, artigo 1º, inciso 3, e da isonomia, artigo 5º caput, sendo inaplicável a hipótese à garantia de salário mínimo prevista no artigo 7º, inciso 4 da Constituição. ADPF 336, publicado em maio de 2021. Ela diz assim, ó, tratamento igualitário de brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. O alcance do disposto na cabeça do artigo 5º da Constituição Federal há de ser estabelecido, levando-se em conta a remessa a diversos incisos. A cláusula de tratamento igualitário não obstaculiza o deferimento de extradição de estrangeiro. Relator ministro Marco Aurélio, foi recurso extraordinário 1208.